Olá, começa agora mais um Conjunturas, o quadro de debates do Jornal Jangadeiro, sempre com o nosso time de debatedores. Começando agora aqui a apresentação pela doutora Silvana, deputada estadual do PL, o vereador Carmelo Neto, do Republicanos, e o deputado federal André Figueiredo, do PDT. Hoje eu inverti a apresentação, para não ficar sempre repetido, começando com a doutora Silvana. E o tema desse programa é justamente agora a polêmica sobre a vacina indiana, a Covaxin, que incendiou agora a CPI da pandemia. E agora eu já passo a palavra para o deputado André Figueiredo. Como é que está o clima lá no Congresso Nacional, deputado? Bem, Vanderlei, antes de mais nada, saudar você, saudar a doutora Silvana, vereador Carmelo, a todos que nos acompanham e que devem, evidentemente, estar acompanhando que, lamentavelmente, a CPI está descobrindo, o desdém que foi tratado na aquisição de vacinas Pfizer, que já tinham autorização, inclusive, da Anvisa para serem importados, não ocorreu mesmo, estranhamente, com a Covaxin. Uma vez que a Pfizer levou 6 meses para ter o acatamento da oferta de vacinas, a Covaxin foi com 83 dias e, consequentemente, nós tivemos aí um sobrepreço, porque a oferta inicial era pouco mais de $1 e o Brasil assinou um pré-contrato com uma intermediária no valor de quase $15 a vacina. Portanto, inclusive mais cara do que a Pfizer, que o governo dizia que era caríssima. Enfim, o que nós vemos são indícios muito fortes de ações indevidas dentro do governo federal para privilegiar uma empresa. Nós temos aí uma Precisa Medicamentos, que é uma empresa de um amigo do senhor Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, e que vem tendo um crescimento no faturamento com o governo brasileiro assombroso. Ele, no ano de 2018, faturou aproximadamente R$27 milhões por conta da venda de preservativos femininos. E de 2019 para cá, faturou R$1,67 bilhões no governo Bolsonaro, sem contar com esse pré-contrato da vacina Covaxin. Portanto, o que a gente precisa, na verdade, a CPI está se propondo a isso, é investigar até onde houve prevaricação, porque a gente viu o irmão do deputado Luiz Miranda, que é servidor concursado do Ministério da Saúde, dizendo que foi pressionado diuturnamente para dar celeridade à aquisição dessas vacinas Covaxin, que não tem até hoje sequer aprovação da Anvisa. Então é algo muito estranho que precisa ser devidamente avaliado pelas autoridades, volto a dizer, criminais. Vereador Carmelo, como é que o senhor avalia essa situação? Perfeito. Primeiramente, agradecer mais uma vez a oportunidade, cumprimentar o Vanderlei, deputado André, deputada Silvana. Esse tema ele é muito importante, tem que ser esclarecido, ao bem da verdade para quem nos assiste. O primeiro ponto é quanto ao preço. Agora a esquerda brasileira diz que a vacina é cara demais e, portanto, não deveria ter sido comprado porque está tendo superfaturamento. Mas a verdade é que o preço médio, $15 por dose, é o mesmo preço médio da compra de outras vacinas. A Moderna, por exemplo, é $30 a dose, o dobro da que o governo não comprou ainda, mas iria comprar a vacina da Covaxin. Então, essa é a primeira verdade. Inclusive, o ex-presidente Lula, quando enfrentou a pandemia do H1N1, também teve que comprar vacina e comprou a $12 naquela época. Ou seja, é o preço médio, não tem o que questionar, não tem superfaturamento. Segundo ponto é a prova do irmão do deputado Luiz Miranda, a prova que ele usa contra o governo para dizer que teve erro, superfaturamento, crime, corrupção, é uma fatura, um invoice, que mostra uma empresa que não seria contratada. Mas a verdade é, a empresa contratada é a Bará Biotech. E a empresa que mostra nesse invoice, nessa fatura, é a Medison Biotech, que é uma subsidiária da Bará Biotech em Singapura. Ou seja, uma história sem pé nem cabeça, que não tem prova nenhuma, que não tem algo de concreto, e sim narrativa. E agora a esquerda chega ao ponto de dizer, ao bem da narrativa deles, que o governo não deve comprar vacina, que está caro demais, que $15 é muito por uma dose. Então é uma história que está sendo esclarecida, que o governo está mostrando de fato os documentos, porque o documento apresentado pelo irmão do deputado Luiz Miranda foi o primeiro, que foi corrigido, veio o segundo. Isso tudo com acompanhamento do governo federal e de seus técnicos. E o que seria concretizado seria apenas o terceiro documento, ou seja, corrigindo os erros que teve. E é muito comum na compra de vacinas, nas negociações, que documentos sejam corrigidos até chegar ao documento final que se viabilizou, no caso da compra de outras vacinas também. Inclusive, o próprio irmão do deputado Luiz Miranda esclareceu isso na CPI, que é muito comum que documentos sejam alterados até a compra final, até bater o martelo.
E vamos aqui também a alguns fatos que a imprensa tenta esconder. O deputado Luiz Miranda, ele foi acusado de estelionato quando morava nos Estados Unidos e aplicava golpe em brasileiros. Responde a mais de 70 processos. Então, será que um sujeito desse tem moral para falar do governo brasileiro, tem moral para, em uma história sem pé nem cabeça, acusar o presidente Bolsonaro de corrupção? Fica o questionamento. Deputado, esse caso ainda está sob investigação na CPI. Ele, politicamente, ele pode afetar o discurso da base governista sobre o cuidado com o combate à corrupção? Eu fico feliz com a tratativa desse tema, Vanderlei. Até eu quero falar aqui, eu não vou falar para o Carmelo nem para o André, vou falar com a população. Com quem está nos ouvindo, eu gosto de falar para a dona de casa, que assim como eu possa entender. Gente, o que está acontecendo é um verdadeiro circo, uma pilantragem para tentar jogar no governo Bolsonaro o que era uma prática comum do corrupto governo do PT. Não foi desembolsado um centavo de dinheiro público para pagar essa famosa, entre aspas, Covaxin. A minha mãe dizia que o mar não tem cabelo. Então não adianta tentar se pendurar, procurar cabelo no mar. Corrupção no governo Bolsonaro. Eu assistindo a CPI dá vontade de rir. Ele diz assim, não, do dia 18 de março ao dia 20 de março. O documento foi alterado 3 vezes. Foi alterado porque o documento estava errado. E o governo Bolsonaro, você que está nos ouvindo, não aceitou e nem aceitará nada que seja superfaturado e que dê a brecha que eles estão torcendo tanto. Eu fico com pena desses partidos de esquerda, que eles ficam torcendo, é risível, dá vontade de chorar. A vontade que eles têm de encontrar uma brecha. Não saiu nenhum tostão. O documento, a princípio, estava errado, porque problema técnico da digitação, o documento foi alterado 3 vezes. O governo Bolsonaro mandou a Polícia Federal investigar. A Polícia Federal está investigando. Então, eu não defendo ladrão nenhum. Se roubou, é para ir para a cadeia. Mas, realmente, vereador Carmelo, que fez um histórico fantástico de todo o passo a passo. Até agora, nós estamos no 30º mês do governo Bolsonaro, sem um escândalo de corrupção. Ponto para nós. Ponto para nós. São dois falando, não param de jeito nenhum, os dois, aí fica difícil. Só que o que é mais curioso, Vanderlei, o que é mais curioso, só um parênteses bem rápido. Você sabia que o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros, está sendo acusado de favorecer, de agilizar a compra da Covaxin por conta de uma emenda aditiva a uma medida provisória do governo? Mas sabe o que é que não te contam? Que essa mesma medida provisória teve uma emenda aditiva do deputado Renildo Calheiros, que é irmão do Renan Calheiros, que no Senado Federal foi relatado, no Congresso Nacional foi relatado pelo senador Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente da CPI. Inclusive o Randolfo, ele acata a emenda aditiva do prazo de 7 dias, no próprio texto dele, no próprio relatório. Certo. E ele fala da urgência da compra. Ou seja, quer dizer que eles sabiam de tudo. Que Agora, esquema é esse? agora, Vanderlei, se eu não puder falar, fica difícil participar do debate. Já são dois. E eu não posso falar. Mas eu vou aproveitar o gancho do vereador difícil. Carmelo, que trouxe aqui o Ricardo Barros, líder do governo, que a acusação justamente da oposição é de que o Ricardo Barros estaria organizando esse favorecimento à empresa, importação, e que Bolsonaro, alertado, teria, ou ele ou o ministro, prevaricado, porque não avisou, não denunciou. O Ricardo, Como seria, como é que está isso aí? na verdade, o Ricardo Barros, Que é centrão, né? uma pessoa, inclusive, que eu tenho autoestima, certo? Ele está respondendo a eventuais dúvidas que pairam sobre ele desde a época que ele era ministro da Saúde. Do e que Temer, estão vindo do Temer, que estão vindo à tona agora. E eu fico feliz de ver que a doutora Silvana, mais uma vez, reafirma seu compromisso com a seriedade de dizer que não apoia corrupto. Eu acho ótimo, porque em breve ela estará desembarcando desse barco do governo Bolsonaro, porque é um governo extremamente corrupto. É um governo que as coisas que estão vindo na CPI estão vindo às claras. Minha gente, o que foi dito pelo vereador Carmelo, de dizer que foi a Madison Biotech, que é apenas uma subsidiária de Singapura. Olha só, aonde o governo brasileiro está se metendo? Com uma subsidiária de uma indústria no país chamado Singapura. Isso mostra claramente que queriam desviar. E se a Polícia Federal está investigando, é agora. Porque o Bolsonaro, quando foi alertado, e é por isso que ele pode responder sobre prevaricação, ele ficou jogando a sujeira para debaixo do tapete.
É isso que tem que ficar claro. Eu acho estranho também que agora o deputado Luiz Miranda esteja sendo desconstruído pelas redes bolsonaristas, porque ele é cria da rede bolsonarista. Ele até pouco tempo atrás era um dos maiores defensores na Câmara do governo Bolsonaro. E agora não estão se desentendendo, e aí agora já não presta mais. Já não presta mais. É muito estranho tudo isso. O que eu quero apenas deixar muito claro, e aí eu faço questão de mais uma vez reafirmar, porque o Carmelo às vezes desvirtua as coisas. Está dizendo que os partidos de esquerda não querem mais que compre vacina. Quem é que disse isso? Eu queria fazer um apelo, vereador Carmelo, que eu já vi que você vai ser vacinado, desrespeitando a orientação, inclusive do seu chefe, né, do seu mentor, o Jair Bolsonaro. Quando você estiver com ele de novo, diga, presidente, dê exemplo à população brasileira, se vacine, em vez de ficar participando de motociata aí pelo meio do mundo, tirando máscara de criança que está no colo dele, que a gente, se vacine, porque o presidente da República, que tem 66 anos, salvo o melhor juízo, ainda não se vacinou até agora. Isso é um desdém, com tantos que precisam ser vacinados, e a doutora Silvana, que é médica, sabe disso. Minha gente, vamos todos se vacinar. É a única maneira que a gente tem de extirpar esse mal que, infelizmente, já matou mais de 510 mil brasileiros e brasileiras. Um minuto para cada um agora. É importante frisar isso aqui. Vacina não é obrigatória, toma quem quer. Se o presidente Bolsonaro resolver tomar, muito bem. Se não resolver, muito bem também. Por quê? Porque a vacina não é obrigatória. Isso é um fato muito importante que a gente tem que esclarecer. Agora, o senhor fez diversas acusações aqui, disse que o governo Bolsonaro era um governo corrupto. Eu queria que me provasse com provas uma corrupção do governo do presidente Bolsonaro. Vacina não é prova. Deixa eu só lhe dizer. Não é prova. Se fosse prova, se já tivesse tudo provado, Bolsonaro já estaria preso uma hora dessa, irmão. Ele vai responder processos, Não foi prova. Que não sejam como o do Moro. E não sejam provas como o do Moro. Provas políticas. Certo? Deixa ele pegar alguém. O que nós estamos querendo é mostrar claramente aonde tem corrupção para que ele responda criminalmente por isso, logo depois que sair da presidência da República. Isso vai ser fato. Isso vai ser fato. As rachadinhas, a do Flávio Bolsonaro não existe. Deixa o deputado André no mundo dele, no mundo da lua dele. Deputado. Agora, todos mais calmos, eu gostaria de fazer meu minuto de conclusão. Foi dito aqui pelo deputado André que este deputado Ricardo, que agora acusa o governo Bolsonaro, já mudou de lado. Eu fico tranquila e serena em dizer... é o líder do governo, doutora Silvana. O deputado Luiz Miranda, que mudou de lado. Eu fico tranquila em saber que apoio um governo e só apoio até quando ele continuar sem corrupção, porque eu sou de Jesus, eu nasci para Jesus, eu sigo Jesus, então eu não sigo o governo corrupto. Então, até agora, o governo Bolsonaro não tem um só caso de corrupção, eu fico feliz por isso, e muitos, como a Joyce Hasselmann, que era aquela coisa e tal, ela hoje não apoia mais o governo Bolsonaro. Então, na política, existe isso, é natural. Sei que essa vacina, população, não foi dispensado R$1 do governo para pagar nenhuma dose dessa vacina. E está na Polícia Federal, a mando do próprio governo Bolsonaro, para investigar. Isso me deixa bastante tranquila. E para a população que ainda não sabe, deixa aqui nos meus 30 segundos finais, eu já estou vacinada com a primeira dose, sou médica há 28 anos, aconselho você tomar qualquer vacina. Esse negócio de escolher a vacina, eu não quero a Coronavac, eu não quero a Pfizer, eu não quero essa, eu não quero aquela, é uma atitude extremamente imprudente. Então, no dia da sua vacina, tome a sua vacina, quer seja ela, qualquer vacina, você vai lá tomar. E Jesus está nesse negócio, tome sem medo, porque a sua deputada tomou também. 30 segundos para a gente encerrar. Perfeito, vamos lá. O deputado André falou que o deputado Luiz Miranda foi um aliado do governo. Tem uma coisa, deputado, que eu, aos 19 anos, quando decidi me candidatar a vereador, coloquei na minha cabeça. O político, ele sempre tem que estar preparado para ser traído, mas jamais pode trair. O político sério não trai, mas tem que estar sempre preparado para ser traído. Porque a gente sabe o coveiro que é, infelizmente, né, a política brasileira e algumas figuras que se aproveitam disso para se eleger e para ter poder. Isso foi o que aconteceu no caso do deputado Luiz Miranda. Um deputado que, depois de ter se afastado do governo, veio à tona, coincidentemente, depois de ter se afastado do governo, veio à tona tudo que paira sobre ele. E agora a verdade vai vir à tona. Eu tenho certeza disso. O presidente Bolsonaro já envolveu a Polícia Federal, é um presidente comprometido com a verdade, com o combate à corrupção, e isso vai ser esclarecido, eu não tenho sombra de dúvidas. 30 segundos também. Eu quero apenas concordar com o vereador Carmelo no que diz respeito à questão da traição. Lamentavelmente, muitos do que hoje estão do lado do Bolsonaro estiveram do lado da Dilma,
estiveram do lado do Lula e que hoje estão do lado do Bolsonaro. São aqueles que se aderem, que eu acho que até o Carmelo e a doutora Silvana têm o seu grau de coerência, que eu divirjo democraticamente, mas eu tenho certeza que eles têm um grau de coerência. Agora, lamentavelmente, a gente vê que hoje, aqueles que diziam, se gritar pega Centrão, não fica um, meu irmão, o Centrão é a base de sustentação do governo Bolsonaro. E isso tem que ficar muito claro. E eu vou dizer, o Centrão não está lá pelos belos olhos do presidente da República ou por ele ser um cara muito ativo, que ele foi um péssimo deputado. Eu digo, e quero aqui reafirmar, e eu acho que nós três concordamos com isso, belas palavras da doutora Silvana, vamos nos preocupar com a vacinação. Vacina já, para todos, inclusive para você, presidente Jair Bolsonaro. Crie juízo, mano. Eu estou esperando até hoje a vacina que o Camilo disse que ia comprar, que o Sarto disse que ia comprar, que não chegou ainda. Vai para Guaramiranga, que pra já foi todo mundo claro vacinado. também. Muito bem, vamos chegando ao final aqui do nosso Seu braço, Conjunturas. Muito braço, obrigado braço, a você. Já é o nosso tradicional final, sempre acalorado aqui no Conjunturas. Muito obrigado pela companhia, pela audiência, pela confiança. Até a próxima.